Hora das novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você que está nos acompanhando através do Itararé Notícias. Nesse começo de semana, o destaque fica por conta da queda de braço envolvendo novamente o Congresso Nacional, particularmente o Senado e o governo federal, no que diz respeito ao chamado orçamento de guerra, ou seja, uma adequação provisória do orçamento geral da União para fazer frente aos necessários recursos, bilionários recursos, para o enfrentamento ao coronavírus. O Senado remarcou para a próxima quarta-feira essa votação desse orçamento de guerra, que já há vários dias havia sido aprovado na Câmara Federal. Por falar em Câmara Federal, o deputado federal paraibano Julian Lemos, do PSL, avaliou para o Itararé Notícias como tem sido, na sua opinião, as medidas de natureza econômica que o governo federal tem adotado para esse enfrentamento à crise atual. Vamos conferir. Eu acredito que as ações do governo elas estão em conjunto, andando do lado com o Congresso Nacional, até porque nenhum pode fazer alguma coisa sem que haja o apoiamento do outro. Até para fortalecer mais o presidente da República, as ações do Congresso são indispensáveis. Assim foi com o decreto presidencial que teve que ser aprovado pelo Congresso, e nós nos apressamos a fazer isso, assim também com o decreto que agora segue para o Senado para aprovação, que é chamado decreto de guerra, que é para que haja uma maior força e agilidade da caneta do presidente a respeito das ações em todo o país. Eu posso dizer que a nossa parte está sendo feita. Compete agora os gestores municipais e governadores fazerem a sua parte, e nós estaremos ali para fiscalizar. Eu, como deputado, dentro daquele orçamento que me compete a destinar para as cidades que são feitas minha parte, como Campina Grande, Guarabira, Patos, Lagoa Seca, João Pessoa agora também, enfim, eu estou caminhando, fazendo a nossa parte. Ainda sobre essa questão do orçamento geral da União, a grande resistência dos senadores diz respeito ao fato de, nos termos em que foi aprovado pela Câmara Federal, esse orçamento da guerra, o orçamento de guerra, significaria um cheque em branco para o governo federal. É esse o ponto que está pegando para a votação no Senado Federal. E ainda sobre o deputado Julian Lemos, cabe registrar a liberação de uma emenda dele ao Orçamento Geral da União, com recursos de R$1.580.000 para a Fundação Assistencial da Paraíba, o Hospital da FAP, um dinheiro que vem numa hora muito bem-vinda, porque a FAP enfrenta dificuldades adicionais de manter a sua estrutura de hospital oncológico, principalmente nesse período aí de retração das doações e de retração dos repasses regulares feitos àquela instituição filantrópica. Ainda no âmbito do Senado Federal, o senador paraibano José Maranhão, presidente do MDB na Paraíba, anunciou hoje que protocolou no Senado uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional, para que haja o adiamento das eleições municipais. Antes de explicar a proposta de Maranhão, é bom registrar que essa é a quarta PEC, pelo menos já divulgada, que trata desse assunto no âmbito do Congresso Nacional. No caso da proposta de Maranhão, ele disciplina no texto que a eleição seria realizada em primeiro turno no dia 1º de dezembro, na primeira semana de dezembro, e o segundo turno aconteceria no último domingo do mês de dezembro. Essa é a proposta de Maranhão, que também, no seu texto, prevê a prorrogação por 2 meses de todos os prazos relacionados à legislação eleitoral. Por exemplo, as convenções marcadas para o final de julho ficariam para o final de setembro e começo de outubro. E os demais prazos de teste das urnas eletrônicas, todos os procedimentos cujo prazo é ditado pela legislação ou por instruções do Tribunal Superior Eleitoral, resoluções do TSE, seriam prorrogados em 2 meses. Não se sabe se essa prorrogação comportaria prazos já vencidos, como é o caso da troca de partido
que venceu no último dia 4 de abril. De qualquer forma, está posta aí mais essa proposta a ser discutida no Congresso Nacional. O que se fala entre os líderes partidários é que o consenso para o adiamento das eleições marcha no sentido de que o primeiro turno aconteça no feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, e o segundo turno, dia 6 de dezembro ou dia 13 de dezembro, ou seja, domingos do último mês do ano. Agora, é sempre bom lembrar que essas definições vão depender de um cenário mais consolidado sobre a evolução ou a mitigação do avanço do coronavírus em termos de Brasil. Paroquialmente falando, finalmente foi desfeito suspense e houve a confirmação de que o médico e secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, efetivamente, dentro do prazo legal, ou seja, no último dia 3 de abril, trocou de partido, deixou o PSB e entrou no Partido Cidadania, o antigo PPS, ou seja, o partido do atual governador João Azevedo. Ou seja, noutra perspectiva, do ponto de vista legal, ele está elegível para eventualmente disputar a Prefeitura de Campina Grande nas eleições municipais deste ano, como era o seu manifesto desejo antes de estourar essa crise relacionada ao coronavírus. Em termos de Campina Grande, uma queda de braços que se agudizou nos últimos dias entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e outras entidades, como o Ministério Público do Trabalho, Conselho Municipal de Saúde e a Câmara de Dirigentes Lojistas, personificada na figura do seu presidente, o empresário Arthur Bolinha Almeida. A Prefeitura, no final de semana, só reforçando, deliberou que a retomada das atividades no comércio deverá ocorrer a partir da próxima semana, dia 20, e de forma gradual. A CDL, a direção da CDL, queria a volta imediata já a partir dessa segunda-feira. E, através do Arthur Bolinha, a CDL divulgou uma nota dura chamando de irresponsabilidade essa postergação na retomada das atividades comerciais. O prefeito Romero Rodrigues disse que não ia se preocupar com opiniões personificadas de dirigentes da CDL e recordou que a adoção do isolamento social em Campina Grande foi colocada em prática pela Prefeitura Campinense a partir de uma solicitação do próprio segmento do comércio varejista de Campina Grande. É algo a ser modulado ao longo dos próximos dias para que essa retomada das atividades se dê de forma segura e que a Paraíba possa manter o que vem conseguindo, ou seja, um Estado dentro da realidade nacional atual, de certa forma preservado em termos de coronavírus. Uma boa noite para todos, a gente se reencontra amanhã.